convidar você a pegar sua Bíblia. Nós precisamos sim alegrar o nosso coração, porque vivemos num mundo, como nos ensina a palavra de Deus, em trevas. E o povo de Israel é um povo que sempre festejou diante de Deus as suas conquistas. Coloque-se de pé, por favor. Abra Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Nós vamos ter uma reflexão nesse texto, creio que todos conhecem, mas é muito importante o que o Senhor vai nos dizer nesta noite. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 46 diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Oremos ao Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui para ouvir o que Tu tens para cada um de nós. Queremos ouvir claramente a Tua voz. Fala conosco, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, para os nossos dias no mundo em trevas, Pai. Que possamos não só pisar num caminho claro, mas também levar luz àqueles que precisam. Fala poderosamente, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Há um ditado que eu creio até os pequeninos conhecem, todos nós conhecemos, que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu atualizaria isso para o tema, né, o que nós vamos dizer hoje. De pedreiro e engenheiro, todo mundo também tem um pouco. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de construir uma casa. Eu participei ativamente da construção, quando eu era garoto, da casa dos meus familiares. Participei desde do assentamento, das colunas, dos tijolos. Então, algumas vezes eu perguntava, algumas vezes eu fazia porque já conhecia, mas eu participei e aprendi bastante. Não sei quantos aqui puderam trabalhar, por exemplo, na reforma. É tão bom reformar, né? Eu já estou na terceira igreja em reforma, casa, apartamento, enfim, é tão bom a gente ver algo e dizer, olha, isso pode melhorar, isso pode sair daqui, essa parede pode ir para lá. Mas a gente às vezes faz isso sem conhecimento, né? Nós fazemos porque ouvimos, vemos, há muitos programas que ensinam essas coisas. Antigamente não tinha nada disso, a gente fazia por impulso. Eu me lembro certa vez na construção da casa da minha mãe, ela contratou um pedreiro e ele foi lá fazendo as medições e disse, olha, aqui vai ser uma coluna. E eu, muito garoto ainda, adolescente, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, esse pedreiro é pedreiro mesmo? Ela disse, filho, é pedreiro. Eu falei, não, mas quem indicou? Porque assim, eu não entendo, mas parece que está meio fora de esquadro. Não, filho, foi muito bem indicado. Quem indicou, entende. Eu falei, tudo bem, quem indicou, entende. Mas será que ele entende? Deixa para lá, menino. Minha mãe era muito prática. Tá bom, deixa para lá. Bom, quem entra na casa que está lá com os familiares, no banheiro tem uma coluna aparecendo, né? E eu disse, essa coluna não era para aparecer aí. Tinha alguma coisa errada, mas ela disse, deixa para lá. E ela pagava, ela era a matriarca. Mas eu podia dar minha opinião, dei minha opinião, mas, enfim, está de pé, ficou segura, mas tem uma coluna que não devia estar ali, no meio de uma parede.
quase atrapalhando o boxe. Eu disse, veio mãe, essa coluna aí que eu falava que estava errada. Enfim, construir, reformar, dar palpites, isso faz parte desse dito popular que de pedreiro e engenheiro todo mundo tem um pouco. Todo mundo quer falar um pouco, todo mundo quer palpitar sobre alguma coisa no que diz respeito a uma construção. E eu entendo que no tempo de Jesus não era diferente. Não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto aparato na construção civil, mas eles faziam obras fantásticas. As construções antigas, muitos se perguntam como é que isso ainda está de pé. Se não tinha cimento, argamassa, essa modernidade que nós temos, o ferro não era trabalhado, enfim. Eles tinham uma técnica que era própria para o seu tempo. Mas todos nós sabemos, e é independente se você entende de obra ou não, que uma casa precisa começar pelo fundamento. Não adianta nos preocuparmos com a cor do telhado. As mulheres são assim, né? A gente fala, vamos construir uma casa? Vamos. Olha, eu quero a janela assim. Calma, primeiro a gente tem que pensar na fundação, nos ferros, no cimento, na areia. Quem vai fazer a base de tudo? Vamos ver se o solo é bom. Porque se eu começar a pensar no telhado, eu não vou chegar a lugar algum. Não podemos simplesmente, podemos ver o projeto, né? Visualizar o projeto, mas na hora de começar a gente tem que pensar no fundamento. E Jesus, ele pega esse gancho no entendimento de que todos aqueles que estavam ouvindo ele sabiam, entendiam de alguma forma o que era uma construção, que ele começa então a fazer uma relação muito clara, muito objetiva. Todos que leem esse texto não precisa de uma teologia para compreender que Jesus está se referindo ao próprio homem. Quando ele começa a falar de casa, de fundação, de construção, de edifício, ele está falando da vida do ser humano. Como o homem entende que está, ou como está a sua vida. Como aquele ouvinte de Jesus começa a fazer a relação e percebe que alguma coisa talvez na sua vida não esteja tão bem assim. Jesus sabe que, assim como nós, que muitas vezes queremos comprar algo sem compreender a fundação, sem chamar alguém para instruir. Quantos são aqueles que nesse momento de tantas inundações, né, compram imóveis em lugares lindos, paisagens pitorescas, parece um paraíso, mas às vezes não calculam o perigo de uma montanha dissolver. Eu vejo determinadas casas andando pelo Rio de Janeiro, em lugares lindíssimos, assim, no meio de uma floresta, só aquela casinha aparecendo. Casinha, modo de dizer, porque a gente está longe, né? Mas uma mansão. E se aquilo desaba? E se a terra dissolve? Será que está bem construído? Queridos, nós precisamos tratar dessas possíveis intempéries da vida como algo muito real. Jesus não está querendo ensinar a construir. Ele está falando, logicamente, de ser resistente, de ter a nossa vida, assim como uma casa precisa, uma resistência para não cair quando vier o rio, a tempestade, o vento, seja lá o que for. O assunto de Jesus não é a construção em si, apesar dele falar claramente, mas ele quer chamar a atenção para os perigos, as possíveis tempestades. E aí nós podemos observar e lembrar de pessoas que um dia estavam firmes na casa de Deus, buscando firmar-se, mas veio o vento, e a gente fala logo, ai pastor, estou passando um vento. Sim, todos nós estamos. Quer seja na saúde, quer seja na vida financeira, vida sentimental, os inimigos que lemos no salmo de abertura do culto, que se levantam, você diz, por que esse homem se levantou assim, desse jeito? São as intempéries, são as tempestades, são os tremores de terra. Se nós não estivermos alicerçados, e aí que Jesus quer chamar a atenção, porque a vida mostra para nós grandes tempestades o tempo todo. Eu ouço os mais antigos, os mais velhos, falando, pastor, olha, os tempos estão muito diferentes. Eu digo, sim, mas todos nós vamos caminhando e encontrando um mundo diferente. O mundo mudou em todos os sentidos. Se nós fizermos um
pequeno regresso na história, nós vamos ver que tudo mudou. Hoje eu assisti um programa, achei maravilhoso, restauração de coisas antigas. Restaurando bicicleta, restaurando... Aí chegou lá uma máquina de lavar roupa, que era vendida como automática. Nos Estados Unidos, a primeira máquina lá inventada era da Westinghouse. E ele vendia como uma máquina automática. Mas, sabe, queridos, o dono, ele cansado de rodar uma manivela que colocava a roupa, porque era um tanque, a mulher colocava lá o sabão, chacoalhava a roupa, aí colocava num processo igual de fazer macarrão. Ele rodava a manivela, a roupa era espremida ali, saía num outro tanquezinho, aí pegava de novo, jogava de novo, fazia esse processo umas 3 ou 4 vezes, trocava a água, espremia de novo para colocar a roupa quase seca. E ele chamava aquilo de máquina automática. Ele desenvolveu o projeto e fez com que aqueles rolos que pressionavam a roupa funcionassem sozinhos, à base da energia elétrica. Olha que fantástico! Mas a pessoa precisava chacoalhar a roupa com o sabão, precisava pegar a roupa e colocar nos rolos. Aí as mulheres de hoje apertam só um botão, só falta a roupa pular sozinha para dentro da máquina, né? Assovia, a roupa cai, elas mergulham sozinhas, só falta isso. As máquinas lavam, as máquinas secam, já as máquinas vão passar. Estou pensando nisso, tá? Talvez eu vire inventora um dia. Mas, queridos, quando nós começamos a pensar nessas coisas, coisas que vão sendo adaptadas, coisas que vão sendo construídas, Jesus entra no X da questão e diz, olha, a vida de vocês precisa de uma prudência exagerada, porque vocês estão sobre ou uma rocha ou sobre uma areia. Todos vão sofrer as tempestades, todos vão experimentar as inundações, todos vão viver um momento da vida que acabam se abalando de uma forma ou de outra. Você já viu nesses países que tem muito terremoto? Alguns prédios desabam como manteiga, outros continuam de pé. Foram preparados para uma situação. O que Jesus quer fazer, senão preparar a nossa vida para as situações adversas? Por isso que ele entra nesse assunto, lógico, uma vida com tantos ataques vindo de todos os lados. Pensa nisso. Hoje um amigo perguntou, como é que está a saúde, pastor? Eu disse, está mais ou menos, estou seguindo. Ele, eu tenho aqui minhas lutas, contou as lutas dele, menos saúde. Ele está excelente de saúde, mas ele tem tantas outras lutas que eu prefiro ficar com as minhas só na saúde. Porque cada qual vai viver a sua tempestade. Cada qual vai viver o seu problema. E o que Jesus chama a nossa atenção é que esses ataques vêm de todos os lados. Chuva vem para atingir o telhado. Vento para atingir as paredes. Inundações vêm para atingir as fundações. Veja o perigo que as pessoas correm quando estão construindo uma boa casa, mas sem estar bem alicerçada. Quando aquele rio é formado pelas muitas águas, a casa inteira pode ser arrastada. Você vê que a construção em si é boa, a casa não desabou, mas a fundação talvez não estivesse num bom terreno. E é exatamente isso que Jesus quer falar. Se nós estamos sujeitos a sofrer com as adversidades da vida, por que nós não nos preparamos antes? Por que não construímos melhor? Por que não olhamos para nós como uma casa que pode ser derrubada facilmente ou não? Sabe quando a gente vê aquele crente que peleja, que sofre calado, às vezes fala, às vezes conversa, mas está lá firme? Que fé é essa? Que sentimento é esse de firmeza de fé que faz com que ele passe tantas lutas, dores, sofrimentos, mas não larga a Deus de forma alguma? Pense nisso, irmãos. Nós precisamos olhar com mais carinho quando lemos esse texto, que não nos ensina só sobre um bom fundamento, mas, repito, sobre a resistência dessa casa. Nós precisamos de um fundamento firme, de uma construção inabalável, no que diz respeito às inundações. Mas e as tempestades? Alguns crentes, eu já vi alguns pregadores comparando crentes com palmeiras. São aqueles crentes firmados na raiz,
que o vento leva, vai até o chão, e quando passa a tempestade, ele se ergue. Sim, a importância da fundação, a importância da profundidade da raiz dessa palmeira, mas a importância também de estarmos fortalecidos lateralmente, porque as lutas vêm por baixo, pelo lado e por cima. Será que nós não percebemos que todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades de uma forma ou de outra? Agora pense, quando o terreno não é firme, senão arenoso. A areia é traiçoeira, irmãos. A areia é traiçoeira. Tivemos aqui no Rio de Janeiro um construtor que experimentou construir um edifício no Recreio dos Bandeirantes. Ao invés de usar a boa areia, ele usou areia de praia. Lembram disso? Desabou. Lamentável. Ele era um homem de construção, eu não. Se eu construir um castelo de areia e tentar morar, é passível de erro. Eu não sou construtor. Mas ele, que sabia o que devia fazer e não fez, ok, provavelmente ele não construiu para ele morar, né? Ele construiu para vender para os outros. Uma expertise maligna, maldosa. E quando a gente pensa no que Jesus está nos ensinando sobre resistência, e quem tem filhos, quem cuida de alguém no seu lado, deveria se preocupar tanto consigo mesmo quanto com os outros. Quando eu vejo um pai que não tem a visão de caminhar com seu filho na casa de Deus, eu vejo um homem que está construindo uma casa para desabar sobre a família, que é pior ainda. Quando eu começo a olhar e ver pessoas que estão como se nada fosse acontecer, e vai acontecer. Isso não é uma profecia ruim de maldade, mas, queridos, todos nós vamos passar os momentos maus. Quer seja na doença, quer seja uma dificuldade financeira, quer seja uma fraqueza moral. Fraqueza moral é o que mais abate a população mundial. Pessoas que deveriam se orgulhar de terem oportunidade de estudar e fazer coisas boas que muitos não puderam, e desperdiçam tudo em troca de ganância, dinheiro e poder. Pessoas que foram construindo os seus castelos, literalmente, de sonhos, que se transformam rapidamente em pesadelo. Aí no versículo 48, logo no comecinho, Jesus vai falar deste homem de bom senso, de boa intenção, mas diferente do prudente. Porque o prudente, ele cita, o prudente, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Lembra que eu falava sobre nos impressionarmos pelo terreno? Nos Estados Unidos tem algumas cidades que construíram mansões na beira do mar, e essas mansões estão sendo destruídas pela erosão. Milhares e milhares de dólares vão ser jogados fora, não dá tempo de recuperar. Mas ninguém os enganou. Bem provável que alguém tenha dito, olha, mas você está de frente para o mar pode exigir a parte dele. Eu fico pensando, e não me preocupo com essas profecias, né, ou profetadas, não sei, de que um dia o mar vai pegar de volta o que é dele, mas pense, quem conheceu o Rio de Janeiro, ouviu algumas fotos que não havia aterro, o nome já diz, aterro do Flamengo. Tudo aquilo pode ser tomado pelo mar, se houver o que dizem os cientistas, o enlouquecimento do clima, aquilo vai ser tomado. E aí quem desfrutou de uma visão panorâmica de frente para o mar vai dizer, ai, se eu estivesse lá no fim do mundo. Nós podemos, não preocupados com a profecia, mas nós podemos olhar para a nossa vida e perceber ou tentar entender se o que estamos vivendo hoje nos dá firmeza quando vier os grandes problemas da vida, ou se nós vamos nos abalar da noite para o dia. Quantos crentes você conhece que bastou uma brisa, não precisou nem de tempestade, e ele caiu? Quantos crentes caem só pelo anúncio da notícia ruim? Morre por antecipação. Quantas pessoas estão agarradas em fundamentos que são frágeis demais?
Há um tempo atrás, um desses governos nossos brasileiros saqueou os bens da população. Você lembra disso, né? E muitas eram as notícias de pessoas que tinham uma determinada quantia e que, ao serem saqueadas, elas entraram em desespero. Tiraram a própria vida, se não mataram outros da família, porque entendeu que ia viver uma situação ruim. Pessoas que tinham um grande poder aquisitivo. Mas ele não parou para perceber que ele depositou a confiança dele naquele dinheiro que ele tinha. E que da noite para o dia não tinha mais nada. Sim, uma fundação abalada, uma família abalada, mas será que precisava? Lógico que não precisava. Será que ele não podia se humilhar um pouquinho e reconstruir a casa? Você já viu essas imagens que mostram bairros inteiros destruídos e no outro dia o povo está lá limpando a sujeira, tentando reconstruir? Sim, queridos, se a casa desmoronou, mas estamos de pé, vamos reconstruir. Olha o que a palavra de Jesus está dizendo para aquele povo, está dizendo para nós hoje. Ou nós pensamos em construir um fundamento que dá trabalho, é cavar, é achar profundidade, encontrar rocha. Ou nós vamos achar na facilidade, né, as bênçãos. A facilidade às vezes se traduz como bênção e isso é muito perigoso. Por isso que essa mensagem é o tipo de mensagem que deveria ser pregada a cada 15 dias. Porque há tantas pessoas que ainda estão construindo a sua vida em bases não sólidas, em fundamentos frágeis demais, depositando a sua vida em coisas passageiras e não em coisas eternas. O coração está num tesouro muito frágil, irmãos. Quando Jesus vai citando, então, os ventos, as inundações, ele está falando do que é sujeito ao bom e ao mal, ao justo e ao ímpio. Todos nós estamos sujeitos. Então, o que diferencia é a fundação. E não faltam advertências. Aí no versículo 46, veja como Jesus se dirige, segundo Lucas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? No sentido, olha, tu és o nosso rei, basta liberar a palavra e nós vamos cumprir. Jesus está aborrecido com eles, hein? Olha o que ele diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então eu não sou Senhor de vocês. Eu dou a ordem e vocês não cumprem. Mais ou menos isso. Versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando eu digo que esta mensagem deveria ser pregada a cada 15 dias, mesmo que você diga, pastor, não aguento mais ouvir esta mensagem. Mas se o Espírito quer que a gente ouça esta mensagem, é que talvez a gente precise consertar o fundamento da nossa casa, ou talvez melhorar o reboco das nossas paredes, ou cobrir melhor o telhado da nossa vida. Qual é a cobertura que está sobre você? Quando vem a chuva, e essa chuva vem do alto, irmãos, e nós vamos falar sobre isso, essa chuva não vem do lado, o vento às vezes traz, a gente está chovendo, chuva de vento, você já ouviu isso? Chuva de vento? Não, chuva é chuva, vento é vento. O vento traz a chuva. Não existe chuva de vento. Existe uma chuva que muda a sua direção por conta do vento. Então são duas intempéries, chuva e vento. E se chover muito, o que tem acontecido nos lugares? Inundações. Às vezes estamos preocupados demais em mostrar a beleza exterior da nossa casa, mas somos frágeis, não construímos num fundamento aplausível a ponto de resistir os grandes problemas da vida. Assistindo eu uma matéria sobre essas evidências, né? Hoje a gente está vivendo o efeito da vaidade de uma forma tão contundente, de uma mulher que quase perdeu parte do rosto porque foi fazer um preenchimento labial. Boca de pato, sabe? Preenche. Não, queridos, não, nada contra. Nada de dizer que o pastor disse que é pecado. Não, pelo amor de Deus. Autoestima, isso tudo tem que ser pensado. Mas o que nós estamos vendo são pessoas que não precisam mexer naquilo que Deus deu, mas elas querem satisfazer a sua vontade ou se equiparar a outras pessoas e estão mais preocupadas com o telhado do que com o fundamento. Não, porque tomou uma injeção, eu não sabia que ela tinha problema de coração e a injeção matou esta mulher.
Ora, o fundamento é saber se antes de fazer uma cirurgia, você pode fazer a cirurgia. Se você está com a saúde em dia e pode fazer um check-up geral, faz, recalchuta o pneu, faz tudo novo. Mas se você não tiver um bom fundamento, se você tiver alguma dificuldade, até uma picada de inseto, você já viu o médico falando isso? Sabe por que o inseto derruba? Porque a imunidade está baixa. O inseto é o vento, é a chuva. Mas a imunidade deveria ser o fundamento. Não comemos bem, não sabemos nos alimentar, aí qualquer inseto derruba. Por isso não derruba todos. Eu fui derrubado, estou procurando inseto até hoje, irmãos. Quando eu vejo um inseto, eu corro para matar, mas não tem nem força mais para matar. De alguma forma, o meu fundamento da saúde não estava bem. E aí ele deu uma derrubada boa. Mas isso é a nossa vida o tempo todo, queridos. Então veja que Jesus vai usar como exemplo essa boa construção. Eu amo quando ele faz essas comparações simplérrimas. Mas ele deixou bem claro, se você me chama de Senhor, Senhor, ouça o que eu mando você fazer e faça. Porque se você não fizer, não me chame de Senhor. Estou fazendo a minha versão, Jarbas Lopes de Almeida, não é Almeida Revista Atualizada, é a minha versão Almeida. Por que nós chamamos ele de Senhor, nos curvamos, mas não obedecemos? Ouvimos a sua voz, a palavra de Jesus é tão simples, irmãos. Tudo o que nós precisamos fazer é colocar dentro de nós as coisas mais importantes para termos um bom fundamento. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus, quantas vezes a gente jejua e ora, quantas vezes a gente enche a nossa alma das coisas de Deus e quantas vezes a gente quer alimentar só a carne. Comer, dormir, se divertir, ter prazer. Olha que ele está deixando isso bem claro. Então, aí no versículo 48, nós lemos uma primeira parte, eu vou ler o restante do versículo, quando ele diz, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Então, nada melhor do que pensarmos numa vida cheia de adversidades, de, como disse o salmista, inimigos se levantando. Eu citei aqui o Salmo 3, e Davi estava fugindo de quem? Do próprio filho Absalão. Quem coloca um filho no mundo e acha que esse filho vai se voltar contra ele? Hoje isso é mais comum do que a gente imagina, né? Isso é muito comum, lamentavelmente, mas pensa em Davi preparado, firmado, numa relação que ele tem com Deus, a ponto de dizer, Senhor, olha, age em favor, eu confio no seu agir. Isso é um crente firmado. Um crente desesperado desgraça a família toda. Quer fazer justiça com as próprias mãos. Um crente desesperado, um crente que não está firmado na rocha, ele não sabe nem por onde começar. Porque é inadmissível pensar que aquele meu maior amigo me traiu, meu esposo me traiu, minha esposa me traiu, meu filho me traiu, meu pai me traiu. Pensa numa situação difícil. Eu já ouvi de tudo, irmãos. Pouco tempo de pastor, quase 2 décadas, mas eu já ouvi de tudo. Certa vez eu ouvi de um outro pastor, não era gabinete comigo, mas de um outro pastor, que ele recebeu um jovem que estava muito bem de vida, no seu primeiro emprego, um emprego, né, bem conceituado, e ele montou um negócio, e ele disse, olha, pastor, eu não sei o que fazer, eu estou a ponto de matar uma pessoa que eu coloquei para trabalhar na loja. Eu estou num empreendimento que está dando um lucro maravilhoso, e essa pessoa está me roubando. E o pastor, calma, meu filho. A gente tem que começar aos poucos, precisamos entender, se você tem certeza que você está sendo roubado. Sim, pastor. O senhor acha que eu devo ir para a polícia? E o pastor, olha, a polícia é um bom caminho, né? Mas antes que isso aconteça, você tem que ter certeza. Não, pastor, eu checo tudo. E ele disse, essa pessoa era de confiança? Muita confiança. Tá bom, você quer falar quem era essa pessoa? Ele, claro, é o meu pai. Eu não sei o que eu faço com o meu pai. Se eu mato o meu pai, se eu levo ele para a polícia, eu não sei o que fazer. Ele está me roubando, pastor. E esse pastor disse, olha, pior que os dois congregavam na mesma igreja. Pensa numa situação, como aconselhar? Então o pastor usou a expressão de Jesus e disse, filho,
Como é que está o fundamento da sua vida? Está em Cristo? Isso aí é um vento. Isso aí é uma tempestade dificílima de tratar, mas se você estiver bem firmado, não vai desabar não. Seu negócio não desaba, sua família não desaba, mas você tem que estar bem fundamentado. Vamos dar uma melhorada nesse fundamento, dizia o pastor, e o jovem disse, o que eu devo fazer antes de você se aborrecer? Dê férias para ele, dê férias. Olha, pai, estou te dando férias aí, remunerada, 1/3, tudo que tem direito. Só vou pagar um hotel para você, você vai desfrutar aí. Ele não vai entender nada, mas é isso que a gente quer. Que ele valorize o que tem sido feito para ele. E enquanto isso, que você vai fazer nos 30 dias? Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. O jovem que estava ouvindo todos os conselhos, graças a Deus ele ouvia e cumpria tudo, rigorosamente o que o pastor determinava, entrou num propósito de oração. Até no momento que ele leu um salmo, que são vários salmos, que um deles de Davi, que dizia, se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me engolido vivos. E ele parou nesse salmo e disse, puxa, poderia ter sido bem pior se eu não tivesse ido buscar conselho com o meu pastor. Eu acho que Deus viu o que o meu pai estava fazendo. Por que Deus não castigou? Mas era o meu pai. E se Deus mata o meu pai sem que eu soubesse que ele me roubava? Eu ia ser um filho triste pela perda do pai. Então, Deus preservou a vida do meu pai, preservou a minha vida, e está nas minhas mãos resolver a questão. Quando ele leu a passagem que falava dos fundamentos, e era uma das passagens que o pastor havia dado para ele, ele entendeu que Deus estava permitindo que ele passasse aquele evento para fortalecer o fundamento da vida dele. Então ele se dedicou a ler, jejuar, orar, ia mais à igreja. Sabe, crente precisa de uns apertos de vez em quando para ir mais à igreja, sabe? Quando está tudo bem, ele dá uma relaxada. Mas naqueles dias ele estava indo muito à igreja, e num belo dia o pastor pregando. Quem entra na igreja depois de muitos dias de férias? O pai. Qual era a palavra que o pastor pregava? Perdoa aqueles que te ofendem. Ai, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Palavras sobre perdão, e era muito perdão. E o pastor fez o convite e disse, venham aqui à frente, vocês que precisam perdoar e serem perdoados. Cristo vai ouvir. Só foi o pai e o filho, para se abraçarem. O filho pedir perdão porque teve vontade de matar o pai, e o pai porque roubava o filho. Pensa num conserto. Pensa numa família reestruturada, em que o perdão fez a diferença. Mas antes que o perdão operasse, o que precisou ser feito? Consertar o fundamento. Uma grande tempestade estava a caminho e a inundação faria um estrago gigantesco. Queridos, nós precisamos entender tudo o que Jesus está se referindo hoje é sobre resistência. Uma palavra dirigida a cada um de nós. É como se ele dissesse, irmão, irmã, sejam resistentes, porque as tempestades não param de chegar. As tempestades vêm e vão o tempo todo. Vai depender de como você está. Uma casa é a referência que Jesus usa. Uma casa. Para se referir à vida do homem, logicamente, a gente tem a nossa vida física para alcançar a vida eterna. Só isso. Cuide de você de tal maneira que você obtenha a vida eterna. Depois diz que ele cavou, profunda vala, ou seja, fez algo que daria trabalho. Se você quer ter vida com Cristo, você precisa, evidentemente, investir em você. Estar na igreja é um investimento. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de conhecimento. Se você quer fazer uma boa obra, não economize no cimento. Não economize nos canos, não economize na fiação. Faz o melhor, tudo que estiver à tua mão para fazer, faça. A sua casa vai estar muito bem construída. E mesmo assim você vai precisar cavar até encontrar a rocha. A resistência da rocha nos dará a resistência para enfrentarmos as tempestades da vida. Quanto mais dura for a palavra no seu coração,
mais preparado você vai estar para enfrentar as lutas da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Ai, pastor, eu gosto mais daquela palavra assim, sabe? Que a gente sai daqui pensando na prosperidade. Eu amo prosperidade. Todos nós amamos. Mas há tempo para todas as coisas. O que o Senhor quer nos tratar é quanto à resistência que nós temos ou não temos, porque as tempestades vêm, irmãos. E não vem pouca não, viu? Mas não vem pouca mesmo. Eu vou ler o mesmo texto, mas lá, segundo a visão de Mateus, capítulo 7, só para você lembrar que esse texto aparece nos evangelhos sinóticos. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mesmo texto de Lucas, na visão de Lucas, agora na visão de Mateus. Veja como Mateus escreve. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, as mesmas palavras, olha aí, as mesmas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tudo ao mesmo tempo. Bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu Deus. Sabe aquele tempo em que a gente diz assim, onde está Deus que não me vê? Você lembra de Jó? Que referência que nós temos, né? Homem que perde os bens, perde a saúde, perde a família, só perda, só perda. Mas independente da gente pensar nesse triunfalismo todo, de que no final a gente vai ter o dobro, o triplo, o quádruplo, não. Pense na resistência de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que passou a sua vida se desviando do mal. Pensa no fundamento de Jó. Pensa no fundamento de tal maneira de ouvir todas aquelas tempestades, vivê-las e depois ser lembrado pelos amigos, pela esposa, amaldiçoa, faz e acontece, ele ali pensando o que fazer, com vontade de desmoronar, com vontade. Ninguém vai dizer que Jó nem chorou. Não, irmãos, quem sente dor e tenta tirar a casca da ferida com um caco de barro, sabe o que é sofrer. Mas está lá, para que Deus o honrasse. A chuva, provação divina. O vento, adversidade humana. E os rios, tentações demoníacas. Já parou para pensar que uma casa que recebe a chuva vem do alto, exatamente do mesmo lugar de onde habita Deus. Provações. Às vezes Deus está apenas nos provando. Mas os ventos, sim, os ventos vêm laterais. O vento não vem de baixo nem do alto, ele vem lateral. E se ele vem lateral, ele vem pela adversidade que o próprio homem ocasiona na vida do outro. Isso é sério. E os rios, as inundações, vêm de baixo. A chuva acumula, o rio corre, mas aqui não tinha um rio, agora tem, porque tem muita água. Pensa nas tentações demoníacas que parece que se mobilizam no inferno para atingir a sua vida, para roubar a sua paz, para fazer com que você desista. Não são poucos, irmãos, os que mandam mensagem dizendo, pastor, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou bem. Qual o seu problema de saúde, irmão? Não, nenhum, eu estou meio aborrecido. Eu falei, então lá é o lugar para você estar. Lá é a casa de paz. Não, pastor, eu não estou bem porque eu estou passando um problema financeiro. Então vai lá, porque lá é a casa do pão. Não, pastor, eu estou passando uma tentação terrível, eu estou precisando de libertação, eu não consigo, não me sinto digno de ir. Mas a igreja é o lugar da unção de libertação cair sobre a vida de todos, louvado seja Deus. Ah, irmãos, ou nós entendemos o que Jesus está dizendo sobre a prudência antes da tempestade, ou não vamos ter uma casa resistente. Posso encerrar lendo a carta de Pedro, lá no finalzinho. Enquanto Jesus falava da rocha, da dureza da pedra, Pedro,
ao escrever essa carta, faz uma menção maravilhosa sobre a rocha. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Isso aí corrói a fundação, tá, irmãos? Essas coisas são como cupins. E deixa eu fazer uma parte aqui. Você já ouviu falar de cupim? Normalmente a gente liga o cupim à madeira. Mas eu trabalhei numa empresa de caminhões, que motores são feitos de ferro, de alumínio, de antimônio. E foi aberta uma caixa de madeira com um motor de caminhão muitos anos guardado. E sabe onde deu o cupim? No ferro. Cupim corrói construções de cimento. Cupins corroem concreto. Cupins corrói ferro. Ah, não reclama do cupim da madeira não, que esse aí você esmaga com o dedo. Cupim de ferro, se você for mordido por um desses, picado por um desses, nem queira saber como dói. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. É isso aqui, irmãos. A palavra limpa, pura, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se você quer ter uma boa fundação, você tem que ouvir a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que se envolver com a palavra. Quando Pedro vai dizer, versículo 3, se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é bondoso. Será que a gente não pode perceber isso com tanta desgraça no mundo? E nós estamos hoje, onde? Sentados, vestidos em perfeito juízo na casa do Pai, louvado seja Deus. Com tanta gente enlouquecida, irmãos, meu Deus, será que vocês não percebem? Eu não sei quantos moram no bairro, mas quando nós viemos com a igreja para cá, eu desenvolvi um trabalho com moradores de rua lá no município de Belford Roxo. Chegando aqui, eu disse, vamos implantar um trabalho com moradores de rua, e de repente eu me deparei com uma outra realidade. Esse bairro, talvez o bairro ao lado ou o próximo, são infestados de pessoas loucas. Você já parou para perceber quantos lunáticos andam no nosso bairro? Quantas pessoas falando sozinho, quantas pessoas mendigando, muitas vezes com família esperando voltar para casa. Porque os demônios se mobilizam. As inundações estão aí, não percebe quem não quer. Percebe isso? Ai, pastor, mas a minha casa, sim, a sua casa precisa estar fundamentada na rocha para que esse espírito de loucura não atinja você, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, de muita confusão na mente. Homens e mulheres que um dia estavam saudáveis, hoje estão caminhando na rua como se estivessem enlouquecidos de verdade, e alguns vão dizer são demônios, outros vão dizer são problemas psíquicos, eu não sei o que é. Mas que tem uma nuvem de demônio espalhando loucura, eles se apropriam de toda fragilidade humana. Pense nisso. Versículo 4, chegando-se a ele, quem? A pedra que vive, você pode dizer glória a Deus? Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado, louvado seja Deus. Não vai ser envergonhado. Gosto muito desse termo pedra angular, já vou explicar aqui. Portanto, para vocês, os que creem, essa palavra é para você, esta pedra é preciosa, diga glória a Deus por isso. Não desvalorize o preço dessa pedra, não desvalorize. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A pedra angular tem dois sentidos muito interessantes. Para os romanos, a pedra angular, sabe aquelas colunas que nós encontramos nas construções romanas, que vão fazendo arco? Não tem argamassa, é pedra sobre pedra. Mas como é que eles conseguem fazer a curvatura? É uma pedra que é colocada no meio com um ângulo para segurar tanto um lado quanto o outro.
Para os romanos, essa é a pedra angular. Repara nas construções, nos coliseus, todos os arcos construídos pelos romanos, os gregos também faziam isso. Você vai reparar lá no meio uma única pedra sustentando o arco. Essa é a pedra angular, que vai dar o contorno, sabe? Que vai fazer com que toda aquela estrutura fique de pé. Só aquela pedra. Se você remover aquela pedra, desaba os dois lados. Mas para os ímpios, e aí a gente pode citar aqui os egípcios dos tempos de lá de trás, eles precisavam de uma pedra para fazer o alicerce das pirâmides, das construções egípcias. E o que era essa pedra? Uma pedra reta, pedra polida, pedra que todos poderiam colocar uma gota de óleo e o óleo não corria nem para um lado nem para o outro. Pensa, numa época em que não tem nível, não tem ferramenta, não tem nada, uma pedra extremamente reta. Se botava uma gota de óleo, ela não rodava nem para um lado nem para o outro. Para dizer o seguinte: todos que querem uma casa bem construída, comecem a polir a rocha. Comecem a nivelar a vida de vocês através dessa pedra. Se você quer uma vida, uma casa bem construída, uma casa espiritual, a rocha é Jesus. E você tem que se agarrar a Ele. Porque as tempestades virão, alguns cairão. E não é à toa que o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, estarei na casa do Pai para louvar e glorificar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós sabemos que Tu tens sido, ó Deus, para muitos, pedra de tropeço. Muitos tropeçam na palavra, muitos se incomodam com a verdade do Evangelho, muitos recusam o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e ainda querem mantê-lo preso a uma cruz, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor nos mostra a revelação da Tua palavra. Nós Te louvamos porque somos, ó Deus, embalados pela Tua presença, Pai. Nós Te louvamos porque a Tua palavra é luz para os nossos pés, Senhor, clareza para o nosso caminho, ó Deus. Que todas as vezes que o Senhor nos fizer ouvir ou ler esta palavra, que possamos firmar a nossa vida em Ti, Jesus. Que o Senhor venha dar o ângulo à nossa vida, que o Senhor venha polir a nossa vida, que o Senhor venha nos mostrar o caminho que devemos andar longe do modismo desse mundo, Pai. Que Tu venhas ser a palavra que precisamos ouvir sempre. Cuida de nós, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuida da nossa casa, Senhor, dá ângulo à vida daqueles que ainda não Te conhecem. Entregamos pais, mães, filhos, irmãos, Pai, toda a nossa parentela, ó Deus. Quantos são aqueles que ainda não têm firmado a sua vida na rocha, Senhor? Ajuda-nos a ajudá-los também, Senhor. Fortalece-nos para que possamos fortalecê-los também, Pai. Queremos Te pedir que a nossa construção esteja sobre Ti, ó Deus. Estaremos firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.